lá mais uma palavra de Deus para colaborar com o seu dia. Vamos abrir em Lucas capítulo 10, versículo 14, que diz assim: Contudo, no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Hoje nós vamos falar sobre render-se a Deus. Aí eu falo esse texto, né? Tiro e Sidom, não? Como é? Pois é, então eu vou falar sobre essas duas cidades que muito me chamaram a atenção de algumas pessoas que vieram de lá. E o Senhor próprio Jesus comenta delas. E Tiro e Sidom era uma cidade pagã, uma cidade onde adorava outros deuses, os sidônios, né, que vieram de Sidom, são os fenícios, e eles adoravam outros deuses, faziam sacrifícios e rituais muito pesados, que eram sacrifícios humanos. E também havia sacerdotisas que se ofereciam em prostituição, em adoração à sua deusa. E era uma cidade rica, uma cidade bem desenvolvida, economicamente, vamos dizer, próspera. E era uma cidade onde o Senhor Jesus comenta, ele fala sobre ela. O próprio Cristo fala sobre ela em vários textos, e eu quero colocar alguns, como esse. E em Lucas 4, 26, que ele fala sobre... Nos dias de Elias, que ele comenta ali, em verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no dia de Elias, quando o céu fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve fome por toda a terra. E no 26 fala que a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E ali Elias foi sustentado por um bom tempo. E o Senhor Jesus comenta, e comenta também, falam que em Marcos 3, 8, fala que uma grande multidão vinha ouvi-lo lá das regiões de Tiro e Sidom. E antigamente também se falava muito dessa cidade, mas como inimiga de Deus. E por que quero entrar nesse texto? Lá em Mateus 15, 21, fala uma história tremenda que ele coloca que ele partiu. Ele teve um debate ali com os fariseus antes, né? E os saduceus, você lê em casa, né? Lá no capítulo 15 de Mateus. E diz no 21 que partindo Jesus dali foi para as regiões de Tiro e Sidom. E diz o texto também, Marcos 7, 24, que ele entrou em uma casa e ficou ali e não queria que ninguém soubesse. Mas isso era impossível. Muitos ouviram falar ali que Jesus estava. E diz o texto que uma certa mulher ouviu que ele estava ali. E diz lá em Mateus, no 21, que essa certa mulher, era uma mulher cananeia, que natural das regiões de Tiro e Sidom. Diz em Marcos também, lá, a partir do capítulo 7, 24, que essa mulher era grega, ela era de nacionalidade sirofenícia. Então, alguns chamam mulher cananeia, outros chamam a mulher sirofenícia. Então, o que eu quero dizer com isso? Na época, os judeus não se davam bem com esses povos, porque esse povo era um povo pagão, um povo impuro, pecadores, de uma cultura diferente da deles. Mas ela não ligou para isso, ela ouviu falar e foi ali atrás do Senhor. E diz o texto que eu quero abrir um parêntese aqui, né? Que lá em João capítulo 1, 11 diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem em meu nome. Aí eu me lembro de Abraão, que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, de uma terra também pagã. Seu pai era o Terá, um homem pagão. E ele saiu, ouviu a voz de Deus. Não tinha lei na época, não tinha os bíblios, a palavra de Deus. E ele ouviu a voz de Deus e saiu dali. E diz a palavra de Deus que ele tornou-se amigo de Deus pela fé. E essa fé foi imputada por justiça. E hoje nós somos filhos de Abraão pela fé, diz a palavra do Senhor. E aqui diz: mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Em Marcos 2,17 diz: eu vim
não para chamar os justos, perdão. Eu não vim para chamar os justos, mas aos pecadores. Render-se a Deus. Começa dessa pequena introdução, vamos dizer, é entender isso. É você saber que reconhecer quem você é. Ela reconhecia quem ela era, uma pecadora impura, né? Vamos dizer. E ela, mesmo assim, não desistiu e foi buscar ao Senhor, e foi atrás quando ela ouviu falar. E diz a palavra do Senhor que essa mulher cananeia, essa mulher cirofenícia, conhecida pela sua localidade, por quem ela era, né, na sua região, ela não desistiu, ela perseverou. E diz em Mateus que ela entrou ali, foi até o Senhor clamando, em Mateus 15, 22, diz outra versão, gritando ao Senhor e disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente, ela detalha, severamente, outra versão, endemoniada. Ela, como mãe, com certeza, você como mãe, você não se importa com o que vier pela frente, você quer realmente ajudar e trazer a cura para sua filha. E ela ali não ligou para nada, ela queria Cristo e ela gritou. Mas, e diz a versão lá em Marcos 27, ela lançou-se aos pés de Cristo e gritou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas diz no versículo 23, esse detalhe começa daí. No 23 diz que o Senhor, porém, não respondeu qualquer palavra. Então os discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. E eu quero abrir outro parêntese, trazendo para os dias de hoje. Se ela fosse no culto, ela deixou a sua filha em casa, não sei, com certeza com alguém ajudou, e ela foi desesperada chegar na igreja, gritou ali, clamou pelo próprio Senhor, e o Senhor ficou calado. E os líderes mandaram ela embora, que ela estava gritando muito. Se fosse nos dias de hoje, que hoje agora alguns, que eu já até ouvi isso, né, colocam nota para o culto. Ah, o culto foi bom, o culto foi ruim. Não, louvor, né? Eu sou do Ministério de Louvor errou. Ah, ali desandou tudo. Ixi, aquela voz ali não tá boa. A palavra não foi muito como eu esperava. Eles colocam nota para o culto. Como se fosse nessa época, essa mulher, não ali gritando, desespero, chegou ao Senhor, prostrou-se, e o Senhor ficou calado. Os discípulos ainda mandaram ela ir embora. Ela ia dizer: o culto foi ruim, porque o Senhor ficou calado, ele não falou nada. E ainda tem os discípulos que mandaram ir embora. Nunca mais volto nessa igreja. Olha, eu aprendi uma coisa. A nossa posição que faz a diferença no culto. Porque o culto não é para me agradar. Não é para chegar ali. Muitas igrejas, infelizmente, a Bíblia fala que haveria comércio da palavra, mas há muitas igrejas que estão ali só falando aquilo que é para te agradar e não querem te direcionar à vontade de Deus. E render-se à vontade de Deus começa daí. Essa mulher entendeu isso. Ela queria Cristo, ela queria o Senhor. Diz a palavra que ela se prostrou e diz, logo depois você vai ver que ela adorou ao Senhor. E diz a palavra, e eu coloco aqui, como eu escrevi, o culto não é para o meu bel prazer, é para cultuar, é para você ter uma ação de adoração ao único que é digno de ser louvado. E essa devoção, o Senhor também, naquele momento, nos abre a sua boca através dos seus profetas, daqueles que pregam a sua palavra, e fala conosco, e eles vão falar aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso ouvir. Eu vou ouvir edificação, eu vou ouvir exortação,
que a exortação é um encorajamento, é um encorajamento para você se corrigir. Não é algo para você, vamos dizer, sair da presença do Senhor, me sentir mal porque eu não quero mudar. Mas Deus, ele te corrige como um pai corrige o filho. E há exortação da igreja do Senhor. Você vai ver aqui nesse texto. E ele é um encorajamento, eu coloquei, que nos faz nos corrigir. E também a consolação. O culto é para você desenvolver o primeiro passo é a justificação em Cristo. O segundo passo é você santificar-se. Isso vai todos os dias, de degrau em degrau, de passo a passo. E para isso você precisa estar no culto. Porque você precisa estar cheio do óleo para aquele grande dia que virá sobre a terra. E o Senhor vai tirar a sua igreja. As noivas que ele fala prudente tem que estar com óleo. E Deus, ele não faz algo só para ser imediato. Ele quer que você tenha uma vida com ele eterna, para todos sempre, que é incomparável a esta terra, as coisas, a apenas cura. E essa mulher entendeu isso. Vou voltar ao texto. Diz que essa mulher não desistiu, não foi o silêncio que desestimulou ela do Senhor, e nem os discípulos mandando ela embora. Ela não desistiu, ela não viveu essa época aqui, mas a época dela, ela se fortaleceu com essa palavra, com aquele, vamos dizer, desestímulos dos discípulos. Ela simplesmente insistiu. E diz a palavra lá no versículo 24, que eu vou ler aqui, o Senhor respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? E diz no 25, chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ela não desistiu. Ela entendeu, ela sabia que ela era cirofenícia, pagã, mas ela sabia que o Senhor tinha se compadecido de muitos pecadores, de muitos publicanos. Diz lá em Mateus 9, ele sentava na mesa com os publicanos e pecadores, porque ele veio para o que era seus, para o povo de Israel, mas eles não receberam. E diz a palavra de Deus que ele deu poder, mas o Senhor deu poder para todos aqueles que creem no seu nome se tornarem, terem o direito de serem filhos de Deus. E aquela mulher se prostrou, se rendeu, se adorou ao Senhor e pediu e clamou: ajuda-me, Senhor. E ao que Jesus lhe respondeu, continuando: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ao que ela disse: sim, Senhor. Olha a reverência. Sim, Senhor. Ela já estava dizendo que ele era o Senhor dela. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento a sua filha ficou sã. A posição daquela mulher fez a diferença naquele momento. Ela foi ali para adorar a Deus, nada a impediu. Ela sentiu o impacto da exortação de Deus, daquela palavra, que ela sabia que ela era pagã, mas ela ali se converteu ao Senhor, ela adorou ao Senhor. E diz a palavra de Deus que o Senhor a abençoou e a sua filha ficou sã. A posição daquela mulher fez a diferença. Quando você vai para o culto, vá dizendo assim: Senhor, fala comigo. Eu quero te conhecer mais. E diz a palavra em Romanos 10, se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Pois com teu coração crê para a justiça e com a tua boca se confessa para a salvação. Que Deus te abençoe, querido,
e vá com fé, porque Deus vai te ajudar e te dar palavra